Bom, pessoal, então terminamos a nossa visita aqui ao Santos Dumont. Assuntos resolvidos com sucesso. Vamos retomar agora o nosso passeio. O que eu vim fazer aqui foi alugar um carro. Na verdade, não para hoje, mas para a semana que vem. Eu vou ter que fazer uma pequena viagem semana que vem. E eu tenho um problema. Vocês sabem que eu sou empresário quebrado, né? E empresário quebrado tem nome em tudo quanto é cadastro negativo que você possa imaginar. Todos feitos pelo governo, tá? Não fiquei devendo dinheiro para ninguém, pessoa física ou pessoa jurídica. Só fiquei devendo dinheiro para o governo. Mas o governo suja o seu nome até não querer mais. Então, eu sempre tenho que verificar com antecedência se eu consigo alugar o carro ou não. Então eu fui lá fazer uma verificação, então tá ok. Tudo certinho, vou conseguir porque eu sou cliente antigo, já aluguei carro não sei quantas vezes nessa empresa, então eles falaram que não tem problema não, que resolve-se o problema. E então vai ser legal, que vai ter uns diários da quarentena diferentes na semana que vem, por conta dessa minha viagem. É uma viagem rápida, tá? Bate e volta. Mas é isso daí. Então, resolvido esse meu problema, vamos continuar o nosso papo libertário. A gente estava falando da mulher do Witzel, que está enrolada, meu amigo, se tu olhar lá, essa história de... Tanto que ela sentiu, né? Você viu que ela passou mal, teve que ser internada, alguma coisa assim, porque realmente ela está vendo que a coisa ficou negra pro lado dela. O nego conseguiu espichar os contratos todos lá, não vai sair coisa boa daí não. Eu acho que o cara cai. Certeza não dá pra ter, porque sempre pode acontecer. Olha que vista bacana do Corcovado. Certeza não dá pra ter, porque o cara sempre pode comprar os deputados com cargo, dando mais dinheiro para os deputados. Então, não sei como é que vai ser a coisa. Mas eu acho que cai. E mesmo que não caia, já é praticamente garantida a cadeia em algum momento. Como diz o pessoal, governador aqui no Rio de Janeiro não passa faixa não, passa tornozeleira. Eu recomendo mesmo fazer já uma tornozeleira com as cores do estado do Rio, para ter aquela cerimônia bacana de posse, lembra? Imaginou? Em que o governador anterior sai e bota a tornozeleira eletrônica no outro, coisa e tal. Olha que bacana. Enfim. Valeu, Rio de Janeiro! Enfim. A gente estava falando da mulher do Witzel. Acho que dá para falar também um pouquinho da mulher do Alexandre de Moraes, que também está circulando uma parada por aí. Mas certamente, olha que bacana esse lugar aqui, né? Dá para ver não sei se dá para ver na câmera aí, tá? Mas eu aqui, presencialmente, consigo ver ao mesmo tempo o Corcovado e o Pão de Açúcar e mais os barquinhos na Marina da Glória. É realmente uma coisa bem chata, viu? Bem chata de feia isso. Melhor só se eu estivesse num barquinho. Bom, enfim, vamos em frente. Como eu estava falando, a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato com políticos acusados de corrupção do PSDB. Minha opinião nesse caso, porém, é diferente. Veja, eu concordo que é um absurdo aquele inquérito inconstitucional do Alexandre de Moraes, certamente um absurdo aquilo, mas no caso da mulher dele, eu não vi nada de errado, pelo menos das informações que eu vi. Lembra que o fato de alguém ser advogado de outra pessoa, como eu já expliquei para vocês, não quer dizer que esse advogado compactue com essa outra pessoa. Você simplesmente está prestando um serviço para ela. Então, assim, não quer dizer, pelo fato dela ter defendido corruptos do PSDB, que ela seja favorável à corrupção do PSDB. Assim como advogados que defendem acusados de estupro, não são a favor do estupro. Enfim, o advogado está cumprindo o papel dele de garantir o direito de defesa daquela parte que está sendo acusada do crime, mesmo que ela tenha efetivamente cometido o crime. Veja, mesmo que o advogado saiba que a parte é culpada,
Ainda tem coisas que podem ser feitas, tem atenuantes, tem privilégios, tem coisas na lei que você consegue fazer. Mesmo que a pessoa seja culpada, ela pegar uma pena que é mais justa para ela, segundo essa história. Então, nisso daí não tem nada de errado. Agora, é verdade que existe um esquema estranho em Brasília de parentes, advogados, parentes de ministros do STJ, do STF e coisa e tal, que são altamente requisitados para ações nessas cortes. Ou seja, olha a situação. Você tem um ministro, digamos, X, e ele tem um filho Y que é advogado. O filho Y monta um escritório em Brasília e praticamente todas as ações que vão para o pai dele, para o ministro X, acabam sendo defendidas ou acabam tendo envolvimento do escritório do filho Y. Novamente, não tem nada de legal nisso. Mas você concorda comigo que é estranho? Não é quase como se o pessoal pagasse para ter o favor de ter o filho do ministro defendendo o caso que o ministro vai julgar? Então, assim, embora esse caso, como eu falei, do ponto de vista legal, não tenha nada de errado, não deixa de ser estranho. Geralmente, quando você fala isso com advogados, eles falam o seguinte: ah, mas você não pode proibir o filho do ministro de advogar só porque o pai dele é juiz. Concordo mais uma vez, mas tem praças de advocacia no Brasil todo. Talvez realmente é estranho essa ideia. E repara como é que esse é o tipo de problema que só existe no Estado. Por mais que você crie regras aleatórias ali para... Ah não, vamos supor que você crie uma regra dessa. Ah não, filho de ministro só pode advogar em outro estado. Não pode advogar onde o pai é juiz. Rapidinho o nego ia corromper isso, criando um escritório amigo, que é o escritório já combinado, que embora não esteja no nome do filho, o filho não trabalhe, mas é o escritório arrumado para a situação. Ou seja, acaba não tendo problema nenhum, acaba não resolvendo problema nenhum, mesmo que você crie esse tipo de lei, excluindo, impedindo pessoas de fazer a coisa. Como se resolve isso no tribunal privado? É fácil. O tribunal privado ele tem que ser isento. Tribunal privado que não seja isento, ele acaba perdendo o cliente. Ninguém vai querer contratar um tribunal que sabe que tende para o outro lado. E como as duas partes têm que aceitar o tribunal, fatalmente tribunais tendenciosos, tribunais que basta pagar o filho do ministro X para ganhar o processo, esse tipo de tribunal não vai para frente, vai à falência. Porque sempre vai ter uma parte que não vai concordar, não vai aceitar. Então, essa é a questão fundamental do que eu vi até aqui. A mulher do Witzel está encrencada, a mulher do Alexandre de Moraes não tem nada, a princípio, que desabone, mas não deixa de ser uma situação estranha, né? Vamos ver como é que isso caminha aí, que informações que o pessoal consegue disso daí. Bom, tem um terceiro assunto que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu felizmente fiz a minha anotação no papelzinho, anotei direitinho aqui, de forma que é só eu parar mais ali na frente e eu vou ver qual era o último assunto que eu tinha para falar. Estamos chegando aqui. Ok. Eu vou passar do lado dos barquinhos aqui. Eu sempre gosto de passar do lado dos barquinhos.
mais. Ah, sim. Esse é um ponto interessante. Bom, tem várias críticas que eu fiz já a essa lei de censura que eles estão querendo passar agora no Congresso, né? Vocês estão sabendo da ideia, a lei da Tabata Amaral. Eu fiz um vídeo sobre isso no dia 9 de maio. Então o nego acha que eu não estou falando sobre o assunto, mas é porque eu já falei um monte de coisa sobre esse assunto. Mas eu estou achando que eu vou fazer mais um vídeo sobre isso para esclarecer alguns pontos. E um dos pontos é o seguinte: uma das propostas da lei é que toda conta em rede social vai precisar cadastrar o CPF e o RG da pessoa. Bom, e a minha resposta para isso é que, cara, isso é a maior besteira do mundo. Porque não tem como o cara autenticar. Ou seja, como é que o cara vai saber que o CPF é seu mesmo? Você pode entrar no gerador de CPF, gerar um monte de CPF maluco, aleatório, e botar na sua conta da rede social. Faz zero diferença. RG, CPF, essas coisas todas. Pior, você vai estar criando uma forma de dar argumento num processo legal a favor de quem eventualmente falsifica contas. Porque o que acontece? Quer você queira, quer você não queira, no momento que você assina um contrato aqui no Brasil com uma empresa provedora de internet, esse contrato já vai ter o seu CPF e a sua identidade. Então, quer você queira, quer não, no momento que você contratou a internet da Oi, da Claro, da TIM, Velox, o que for, você automaticamente já tem essa ligação lá. E, cara, e é evidente que a operadora sabe ligar o seu IP a esse contrato seu, porque ela sabe de qual linha, qual cabo veio a sua conexão. Então não adianta você tentar enganar, porque ela sabe o que está vindo da sua casa, aquela conexão. Então beleza, ela tem o seu CPF e o seu RG. Se você na hora de preencher, preenche com outro CPF e outro RG, num processo judicial, isso na verdade pode te ajudar. Você pode alegar que tem duas provas diferentes aí. Hoje, se alguém comete um crime de calúnia na internet, veja, eu não estou dizendo que eu concordo com crime de calúnia. Já expliquei esse ponto em outros vídeos. Eu acredito mesmo que liberdade de expressão deve ser absoluta, mas eu quero exemplificar isso na forma de na forma da lei atual. Vamos supor que você realmente entrou no seu computador e fez uma ameaça a alguém, ou caluniou alguém. Se essa pessoa entrar na justiça, tiver grana para pagar o delegado correto para investigar, esse pessoal vai lá na operadora, vai descobrir a sua conexão com a internet e vai descobrir de onde é que veio esse negócio. Vai ter lá o seu CPF. Só tem um CPF, o seu. Agora vai ter dois. Vai ter o CPF da conexão e o CPF cadastrado na rede social. Uma vez que eles são diferentes, você não vai ter mais a certeza. Você pode alegar que alguém invadiu a sua máquina, botou um vírus lá e usou a sua conexão para fazer a conexão e cadastrar aquela coisa na rede. Então, na verdade, você não tinha controle. Ou seja, na verdade, isso vai piorar, vai dificultar alguém ser condenado por fake news ou por coisa desse gênero. E vai ter zero efeito em robôs, porque, cara, tem gerador de CPF na internet. O cara que faz robô,
ele vai sair fazendo um robô alucinadamente com geração de CPF. Qual a diferença? O que muda? Então, essa lei, na verdade, vai ser uma idiotice deles, um tiro no pé. Eles estão fazendo isso, lógico, no desespero, porque eles estão vendo que estão perdendo mesmo a discussão. Eles achavam que iriam derrubar Bulbasauro com a saída do Moro. E quando viram que a popularidade do cara não caiu, eles ficaram com medo, não conseguem derrubar o sujeito, pô. Então, é mais o desespero deles. No final das contas... Opa, tudo bom? Ah, legal, valeu, isso aí. Então eles estão sabendo que esse tipo de coisa não vai dar em nada, vai piorar a situação deles, não vai melhorar a situação em nada. Mas vão aprovar do mesmo jeito. Isso aí é certo que vão aprovar essa lei, tá, gente? Não precisa nem ter dúvida. Agora, tem uma outra situação que eu estava pensando, se haveria uma forma de fazer uma checagem libertária de fatos. Veja, eu entendo que toda checagem de fatos vai ser ideológica, mas de repente, em algumas situações, pode ser interessante você ter uma com a sua ideologia. Ainda mais que a gente, usando os princípios libertários, a gente pode fazer a coisa correta, fazer a coisa distribuída, anônima e autocoordenada. A minha ideia para fazer uma checagem de fatos libertária era usar um esquema duplo cego, como é feito, por exemplo, no Pokémon GO. Pokémon GO tem um sistema de criar Pokéstops e ginásios. Qual que é o problema desse esquema? Tem uma série de regras e o risco que você tem é as pessoas saírem criando Pokéstops aleatórios só pela conveniência delas. Pô, vou criar um Pokéstop aqui no meu banheiro que eu posso cagar e ficar girando o Pokéstop. Então eles têm um esquema muito legal de fazer uma verificação independente. Pessoas que não se conhecem, elas têm que responder um questionário sobre cada item. E daí eles têm um esquema de pontuação que é muito interessante. Eles passam a mesma coisa. Primeiro, você não pode escolher qual fact-check você vai fact-checar. É distribuído aleatoriamente, para evitar pessoas que vão entrar para dizer que alguma coisa é falsa ou para dizer que alguma coisa é verdadeira. O esquema sorteia aleatoriamente para você a coisa que você vai avaliar. Aí na hora de avaliar, você vai responder algumas perguntas. Nenhuma delas é, isso é falso ou verdadeiro. Não, não é assim. Você vai responder perguntas sobre o caso e o que vai acontecer? Ele vai checar isso, vai mandar para 30 pessoas. Se uma determinada porcentagem concordar com a mesma resposta, ele considera essa resposta correta. Aí ele faz o troço que é brilhante. As pessoas que concordaram, seja que a notícia é verdadeira, seja que a notícia é falsa, as pessoas que concordaram, ele aumenta a pontuação daquela pessoa. Olha só, essa pessoa, ela acertou essa resposta. Não havia uma resposta certa, prévia, mas como a maioria das pessoas respondeu daquela forma, e você respondeu com a maioria, você ganha pontos. Isso significa que o seu voto a partir dali vale um pouquinho mais do que o voto das pessoas que erraram. As pessoas que erraram, elas, por outro lado, têm um decréscimo. De forma que, eventualmente, se você erra tudo, se você está sempre errando, daqui a pouco sua opinião não vale mais nada. O que faz sentido. Se a pessoa está respondendo errado tudo, ela está piorando a situação. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante de ser feita, porque dá para fazer um fact-checking
totalmente descentralizado, sem ter uma opinião específica por trás. Veja, não é que não vai ter tendência, tá? Como eu falei, todo fact-checking é tendencioso. Não vai ser diferente. O nosso vai ser a tendência libertária. Mas parece um mecanismo muito mais inteligente e muito mais correto do que o que é feito hoje. Então, porque veja, eu sou totalmente contra esse negócio de proibir notícia falsa, pelo motivo que ninguém sabe realmente. Você sempre vai ter uma tendência para algum lado, e a melhor pessoa para decidir se a coisa é verdadeira ou falsa é a própria pessoa que está lendo a notícia. Mas você pode pensar o seguinte: saber se um fato é verdadeiro ou falso, isso pode ser sim uma coisa interessante. Você vê notícias às vezes que você não sabe se são fatos verdadeiros. Isso pode realmente dificultar a coisa. Seria um serviço interessante alguém que verificasse primeiro se o que foi falado é uma opinião ou é um fato. Se a coisa está no futuro, é uma opinião sempre, porque futuro ninguém sabe. Vai ser sempre uma opinião. Se a coisa está no passado, ok, isso pode ser um fato, mas pode ser também uma interpretação sobre o fato ou uma opinião sobre o fato. Então é bem interessante de fazer esse tipo de colocação, ou seja, ao invés de perguntar se é falso ou verdadeiro, seriam várias perguntas desse tipo. E eventualmente você pode até, no futuro, ajustar essas coisas, entendeu? Então, eu acho que seria um serviço relevante, até porque tiraria um pouco o poder do discurso da esquerda, né? Ou seja, eles têm um discurso forte justamente porque existe uma pequena quantidade de situações em que realmente há fake news. Realmente alguém fala alguma coisa e não é verdade. Veja, eu concordo plenamente que a maior parte das vezes é opinião, a maior parte das vezes não é um problema de fato, mas você pode assumir que de vez em quando é. E com isso, você tendo uma ferramenta isenta, isso talvez fosse uma forma bem interessante de resolver o problema. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso, tá? Porque, como eu te disse, eu estou lotado de trabalho, não consigo dar conta do que eu estou fazendo hoje em dia. Mais uma coisa para fazer seria realmente impossível para mim. Mas eu estou ligado que tem um monte de libertário programador por aí. Custa nada transformar isso numa ferramenta. Você cria um site, as pessoas se cadastram, quem quer ser verificador de fato, em algum ponto do site alguém cadastra os fatos a serem verificados, e isso passa por um processo, esse processo que eu falei, e no final sai do outro lado, se é fato verdadeiro ou falso, opinião ou fato, e por aí vai. Bom, é só uma ideia, gente, só para pensar um pouquinho. Eu vou parar por aqui, já está longo esse episódio. Amanhã a gente continua, beleza?